Continuamos aqui agora com a nossa entrevista com o Coronel Sérgio Henrique Lopes Rendeiro. O primeiro bloco passou na Band e agora está disponível também no YouTube, juntamente com este segundo bloco. Nós conversamos no primeiro bloco com o Coronel a respeito de inteligência artificial. Vamos continuar essa conversa e, em seguida, vamos entrar em educação financeira, que é também um tema no qual ele tem se dedicado ao longo das suas atividades também. Não sei como ele encontra tanto tempo para esse estudo. Eu tenho uma admiração muito grande pelo Coronel, porque nas conversas com o Coronel aprende-se muito. Coronel, no final do bloco anterior, nós estávamos falando justamente sobre a inteligência artificial e aqui no intervalo conversamos sobre, digamos assim, a decisão que a máquina, a diferença entre a decisão da máquina e a decisão do ser humano. O senhor se referiu, inclusive, ao controle dos disparos. Desenvolva sobre isso para que eu tenha uma questão. Eu até vou colocar logo a questão, é o seguinte. Eu sempre que converso sobre esse assunto, inclusive eu tive a oportunidade aqui no programa também, de mencionar o filme Colossus 1980, que é um filme em que dois computadores, um computador americano e um russo, depois de desenvolvidos, eles se conectam e passam a controlar as atividades, ou seja, eles assumem o comando. Essa realidade tem como nós podemos ver isso hoje diante dessa situação de guerra, por exemplo? Olha, Carolina, hoje, por todos os dados que nós temos disponíveis, nós ainda não estamos vivendo uma situação dessa. Já se discute. Então, hoje, a prerrogativa, pelo menos de toda a literatura que a gente tem, inclusive o último conflito que está em andamento agora, que a mais convencional, que seria a guerra da Ucrânia, uma guerra convencional, a prerrogativa da decisão pelo disparo, pelo acionamento, pela ação em cima de um alvo específico, quer seja ele humano ou seja um alvo de instalação, ele está ainda sob a decisão do ser humano. Seja um piloto, seja um comandante de campo, naquela área de operações, no teatro de operações, né? Agora, eu acho que existe um caminho a ser percorrido e eu acho que vai ser uma coisa quase que inevitável que algumas funções dessa comecem a ser assumidas por inteligência artificial. Porque, exemplo claro disso aí, que às vezes a gente não se percebe que existe muito de IA nisso aí também. Por exemplo, os próprios drones que a gente vê hoje em dia. Hoje em dia tá em moda, de vez em quando, ataque da Ucrânia foi com drone, ataque. Ali existe muito de inteligência artificial, ainda com decisão sobre a seleção de alvos, sobre o engajamento do alvo, feita por um humano. Né? É uma decisão do ser humano, ela não cabe à máquina ainda. Mas terá, e aí como eu coloquei aqui no primeiro bloco, existe uma série de implicações e por isso que sempre que eu falo em IA, eu digo assim, não tem como você desvincular qualquer discussão de IA de uma discussão interdisciplinar, onde a gente... E eu acho que nós debatemos muito pouco a questão da IA e acho que ela avança em... quem gosta um pouquinho de matemática, em progressão geométrica, tá certo? E as nossas discussões em progressão aritmética. Então, ela está muito à frente do que a gente está discutindo. E isso, no meu entendimento, é um problema. Nós vamos ter problema com legislação, nós vamos ter problema com fraudes, nós vamos ter problema, inclusive, como eu coloquei aqui, toda tecnologia, ela não é boa ou ruim. Ela pode ser usada para fazer o bem ou para fazer o mal, né? Então, medidas protetivas para esse uso dela para o lado negativo, no meu entendimento, vão ficar defasados e a gente ainda vai ter que correr atrás aí de muita coisa para se proteger e proteger a própria sociedade das consequências, porque ela vai ter uma capacidade muito grande de influenciar vários sistemas da nossa vida, do nosso cotidiano.
Essa afirmação, inclusive eu também fui nessa linha aqui, numa entrevista aqui também com o Moreira Serra, eu disse, eu não tenho nada contra a inteligência artificial, até porque algumas pessoas me questionam porque eu sou contra. Eu entendo que a expressão não deveria ser inteligência artificial, mas lógica artificial. Mas é uma coisa ultrapassada porque, afinal de contas, é o nome que pegou, é o nome que se usa. Mas não vejo nenhum problema na inteligência artificial, na tecnologia. Pelo contrário, eu, inclusive, sou adepto da tecnologia, uso bastante tecnologia, que se eu pudesse usar mais, usaria. Lamentavelmente, não se dispõe dos recursos que estão disponíveis. O problema não é a tecnologia, o problema é o ser humano, é quem usa a tecnologia. Por exemplo, na área do judiciário, nós estávamos falando agora, pode ser que uma decisão de um juiz não seja tão boa quanto uma a ser colocada com dados para correta aplicação da lei no determinado caso. Agora, se de repente a programação deste tribunal ou desta vara vai ter informação suficiente para que uma decisão seja correta ou não, vai depender de quem vai fazer essa programação, dos famosos prompts que vão dar essa orientação. Então, com relação a esse ponto, esse é o problema. Você vê que o átomo serviu para destruir Nagasaki, a descoberta da explosão nuclear, para explodir, acabar com Nagasaki, Hiroshima, e, no entanto, também quantas outras utilidades na medicina ele tem desenvolvido, né, para atender mesmo, fazer o bem para a sociedade. Então, a questão é quem aplica. Então, essa preocupação sua, eu até diria o seguinte, nós estamos vendo que a tecnologia, talvez eu li que escreveu que os próximos 20 anos, e talvez nem espere esses 20 anos, porque a evolução é muito rápida. Eu acho que essa tecnologia, Carlos Nina, você vê, eu nunca tinha visto uma coisa dessa. Não sei se você lembra, mais ou menos um ano e meio atrás, houve um apelo das grandes potências para que se parasse as pesquisas com IA. Por quê? Porque o avanço estava tão grande que eles não estavam conseguindo absorver aquilo ali. Ou como controlar aquilo ali. Porque o poder, o potencial que aquilo tem, tanto para o desenvolvimento, para a produtividade, a IA para a parte de produtividade, é um negócio absurdo. E grandes empresas já entenderam isso aí. Né? Então, ela faz você ganhar tempo, ela faz você ganhar velocidade. Se bem organizada, vai surgir aí, no meu entendimento, na parte de trabalho. Muita gente é preocupada com questão de mercado de trabalho. Então, vai acabar os empregos. Vai, mas vamos criar outros. Eu costumo dizer, por exemplo, dentro do Exército mesmo, quando eu entrei há 30 anos atrás, você não tinha seção de informática no quartel. Hoje talvez seja uma das maiores. Né? Então, quantos empregos se criaram dentro do quartel por causa da informática, que quando surgiu a gente falava que ia roubar muitos empregos. Então, assim, você acaba com um determinado nicho, mas você cria outras, e eu acho que é isso que vai acontecer com IA. Né? E a IA, ela já está fazendo isso aí, para quem está sabendo utilizar, tem muita gente aí no mercado se beneficiando e ganhando aquilo que vale mais a pena hoje para quem está no mundo empresarial, que é produtividade. A diversidade de cursos que já existe aí, estão se especializando, os cursos estão se especializando, né? E há uma outra coisa, nós não entramos aqui na questão da IA na área da, digamos assim, da genética, a clonagem. Você veja que teve uma ovelha que sobreviveu durante muitos anos. A famosa Dolly. Já há aí, inclusive, filmes mostrando em ficção essa vertente também, que é uma outra preocupação. Mas vamos entrar agora na questão da educação financeira, que eu vejo, inclusive, de sua parte, não só em conhecer, mas em também transmitir, em contribuir. E, principalmente no momento em que o país sofre com um número imenso de pessoas endividadas, qual é o seu conselho para os telespectadores, os internautas, sobre a questão financeira, lidar com os recursos, os parcos recursos de que dispõe? O que você diz aí para nos salvar dessa situação? Pelo tempo que a gente tem agora, eu vou procurar ser bem objetivo. E fico muito feliz de poder tocar nesse assunto. Tá? Porque, para mim, esse assunto ele é um assunto muito caro.
porque ele envolve questão de qualidade de vida. Né? A gente vê muita gente... O problema financeiro, às vezes a gente relega ele a segundo plano. Não, o cara é descontrolado, não sei o quê. Mas ele tem um efeito na vida familiar, na vida pessoal, avassalador. Né? E nesses estudos que eu fui ler sobre educação financeira, apliquei, você sabe disso aí, eu já contei a história, testei algumas coisas. E, infelizmente, a grande conclusão que eu cheguei, principalmente para o nosso país, e quando eu falo, me refiro muito ao Brasil, porque é o local onde eu nasci, e assim, nós não temos educação financeira nenhuma. Né? Nós temos uma tentativa agora, eu tenho uma filha de 16 anos, que estudou em bons colégios, mas ainda é aquela educação financeira, olha, você vai medir a energia que você está consumindo em casa. Por exemplo, eu não consigo enxergar um adolescente terminando o ensino médio sem saber como funciona uma bolsa de valores, o que é uma ação, como é que ele pode montar uma carteira previdenciária para ele, entendeu? Ele saber o que é uma renda variável, o que é uma renda fixa, né? Isso são assuntos que ela não é para a economia. E nós, no Brasil, infelizmente, nós criamos um nicho que a gente acha que quem tem que falar nisso é o economista. Não somos nós. Só que isso é assunto do dia a dia. Isso é assunto que interessa a nós. É a nossa qualidade de vida. É como eu vou projetar o meu futuro. É como eu vou me planejar para viver a minha terceira idade. E nós somos... vivemos num mundo extremamente consumista, em que você observa bem. Se você não, por que eu digo que é educação financeira? Porque se você pegar um jovem hoje e você falar para ele, rapaz, conseguiu fazer um estágio aí, tu tá ganhando R$1.400 por mês, não sei o quê, cara, tu consegue guardar todo mês R$400? O cara vai dizer, não, é muito. Né? Eu já escutei isso, tio, R$400 é muito. Mas esse mesmo garoto, para você ver que é uma questão psicológica, né? Tem um livro que é muito bacana, eu gosto de presenteá-lo, você sabe disso, chama Psicologia Financeira, porque ele aborda isso aí. Né? Esse mesmo jovem, ele... Talvez no dia seguinte, de maneira impensada, ele entra no shopping e ele compra um iPhone e divide 21 vezes pagando R$600, que é mais ou menos metade do salário, mas ele não conseguia guardar 400. Então, assim, tem muito a ver com a parte psicológica e tem muito a ver com a parte de educação. Né? Você entender. Então, assim, nós temos que começar no Brasil, e eu acredito piamente nisso, né? Eu sei que a gente vai estar no YouTube aí, eu vou ser criticado por isso, porque tem gente que não acredita. Eu acredito, então eu vou falar no que eu acredito. Eu acredito sinceramente, né, que essa previdência que a gente fala, previdência pública como pessoal, ela está com os dias contados. Eu acredito piamente nisso. Acho que isso daí ela a gente vai ficar remendando, né? E não é a gente, é o mundo inteiro. Tem países que já fez, a China já não tem, o Japão já não tem, os Estados Unidos tem de maneira que é controlável. Agora, países como a Europa ali, tá aí Sarkozy perdeu a eleição, esse aí, para elevar 2 anos a mais a aposentadoria ali, o atual presidente francês o Macron, foi uma quebradeira em Paris absurdo, conseguiu fazer, mas é tudo medida paliativa. Então, enquanto nós não assumirmos a responsabilidade, né, e não achar que quem tem que fazer tudo por nós é o Estado, né, e eu não estou pregando aqui capitalismo selvagem, né, nada disso. Eu acho que a pessoa tem que ter férias, tem que ter... Agora, a responsabilidade por fazer a sua reserva, por entender o seu planejamento, né, a não depender apenas do governo, como a gente tem essa tendência no Brasil. Acho que a gente tem um discurso que ele é muito perigoso. Né? Eu morei em Brasília, só para completar, e, por exemplo, eu vejo um país com tantas oportunidades, não sei o quê, você entrava na biblioteca da UNB ali, é quase que uma fábrica de pessoas procurando emprego público, porque acha que ali está toda a estabilidade, salários altos, aposentadoria integral, que, no meu entendimento, é uma ilusão a longo prazo. Talvez isso aí fosse uma realidade para a tua geração. Agora, mas isso aí também precisaria
uma nova política de mercado mesmo, até de salário. Eu não sei por que um jovem desse, por exemplo, será que o salário que ele tem, a remuneração, seria suficiente para fazer esse planejamento? Carolina, eu vou te passar com números, que aí eu tenho esses números na cabeça, que é geralmente que eu apresento para colocar, tá bom? Eu vou te colocar hoje uma situação assim, a média de um brasileiro é ganhar R$3.000. O brasileiro médio ganha R$3.000, tá bom? Se você quiser se sacrificar um pouquinho mais para você ter o teto do INSS, você vai ter um teto de R$7.500 no final da sua vida, tá bom? E quanto eu tenho que pagar mensalmente para isso? Para eu ter o direito a receber esses R$7.500? Eu tenho que pagar em torno de R$1.050. É isso aí. O governo ou o empregador pagaria 20% disso aí e o próprio empregado paga os outros 80%. Então, você observa o seguinte, isso aí eu tenho que pagar ao longo de 30 anos, essa contribuição, ela automaticamente sai do seu salário, tá? Ela é feito isso aí para depois de 30 anos você ter essa aposentadoria. Você não tem reserva nenhuma. Todo aquele dinheiro que está sendo descontado de você, ele vai para o INSS e ele pertence ao governo. Você faleceu, aquele dinheiro fica para o governo. Qual é a mentalidade que eu digo, e isso que eu chamo a atenção para a parte de educação financeira, de falar o seguinte, tira a responsabilidade do governo e faça o seguinte, faça você a sua aposentadoria. Se você fosse fazer a mesma coisa que o governo, você dissesse, eu vou todo mês guardar R$1.000. Aí eu digo, não, mas aí, coronel, eu tenho que ter conhecimento sobre ação, sobre bolsa, eu tenho que falar. Não, vamos fazer o seguinte, a renda fixa no Brasil, em média, ela dá 0,8 por mês. É uma aplicação que você não precisa ser um conhecedor de mercado financeiro ou de operações estruturadas para você conversar sobre isso. Você vai colocar no CDB, você vai colocar numa renda fixa no seu banco ali, a 0,8. E você tem que se ter a disciplina de fazer aquele depósito ali. Ao longo dos mesmos 30 anos, com 0,8, você vai ter um montante de mais de R$3 milhões e tendo uma renda passiva muito superior a R$16.000, que é o dobro do que o governo iria lhe dar. Mas uma proposta dessa implicaria, por exemplo, na não obrigatoriedade da contribuição para o INSS. Eu digo assim o seguinte, para não entrar em polêmica, eu não digo nem a não obrigatoriedade, porque a não obrigatoriedade iria implicar em questão jurídica, iria implicar... Mas o que eu sempre falo é o seguinte, você procurar fazer com o que você já tem, uma divisão muito simples. Isso daí nas maiores literaturas de educação financeira, vai te falar, é o seguinte, se você aprender desde cedo a dividir o que você ganha, tá? E eu estou falando isso aí, eu não sou um exemplo disso aí da minha juventude, não, eu comecei a aplicar esses princípios na minha vida ali, já como capitão antigo, em 2008, já quando a minha filha nasceu, a segunda filha nasceu, tá? Então, eu digo assim, pegue o seu salário, pegue 50% dele, isso aí, ele vai estar comprometido, isso aí é despesa fixa, você não vai ter como fugir disso aí. Qualquer pai de família, qualquer família que sente, esposa e mulher para fazer o orçamento, vai ver que ele vai consumir 50%, se ele for um camarada que planilha as coisas, não sei o quê, ele vai consumir 50% em habitação, em manutenção da casa, seja energia, água, luz, parte de internet hoje em dia que é vital, não tem como fazer transporte, vai estar ali. Você separe 30% para o que eu digo que é não essencial, mas é importante. Porque você tem que ter um momento de lazer, você tem que ir assistir um filme, você vai ter que ir um final de semana. E 20% do que você ganha, você reserve para investimento. E investimento é diferente de guardar dinheiro. Investimento é você fazer o dinheiro trabalhar para você. E hoje, com a internet, com os próprios bancos, as plataformas, hoje você tem praticamente assessoria de investimento que elas trabalham bem. Você conversando ali,
explicando qual é a sua intenção, porque às vezes a gente tem dificuldade até de expressar o que é que a gente quer. Olha, o meu, né, é importante. E a outra coisa que eu falo assim para muita gente, falava isso muito para quem trabalhava comigo, falo até hoje, né, é a questão da importância do que eu digo de uma reserva de emergência. Que eu digo que é a primeira coisa que o cara tem que construir, é a primeira coisa que o camarada tem que construir para ele ter pelo menos uma tranquilidade de uma vida financeira, que é o quê? E o que é que se prega? Isso aí, existe livros, é literatura, que fala o seguinte: você é um camarada, funcionário público, com estabilidade, não vai ser mandado embora, não sei o quê. Qual é o seu custo mensal? O meu custo mensal é R$10.000. Então, o ideal é que você tenha uma reserva de emergência de 3 a 6 meses do seu custo mensal à sua disposição. Para você, na primeira confusão que você tenha ou alguma dificuldade que você tenha, você não tenha que recorrer a um cheque especial, a não entrar no cartão de crédito, você tem aquilo ali. Então, a construção da reserva de emergência ela é importantíssima. Eu até digo o seguinte: você só começa a investir depois que você construir sua reserva de emergência. Entendeu? Porque a partir do momento que você está investindo, você sabe que aquilo aí é reserva de emergência e ela não precisa ser construída de uma vez. Eu vou construir a minha reserva de emergência. Se cada um for educado para fazer isso desde novo, entendeu? Eu tenho um filho que está com 28 anos e começou cedo por conta de conversa. E é um garoto que escuta. Você vê que, assim, muda completamente a vida de uma pessoa. Em 10 anos, muda a vida de uma pessoa. Então, o senhor está falando aí de educação. Educação. Né? E informação. Aí vem a história da inteligência artificial. A inteligência artificial pode ajudar na educação financeira? Muito. Hoje, a inteligência artificial, ela já desenvolve uma série de cursos, uma série de programas, né, que fazem simulações, porque o jovem, principalmente, ele é imediatista. Ele precisa ver resultado. Ele precisa ver projeção. Então, quando você vê o teu pai, o teu tio, o teu avô, né, que já viveu ali 60 anos, que já viu todo o filme, sabe, ó, é importante você estar separando aqui, porque lá na frente ele não consegue ter essa visualização. Hoje, por diversos programas criados por IA, por parte de tecnologia da informação, você consegue fazer projeções muito precisas, né, estabelecendo metas intermediárias, não sei o quê, que eu acredito que, para quem é jovem, dá um certo alento. O camarada consegue enxergar ali e diz: pô, isso aqui é possível para mim. Isso aqui é possível para mim. E aí vem ontem eu estava conversando com o namorado da minha afilhada que mora aqui, né? Que se interessa pelo tema, está fazendo os investimentos dele ali, sempre vem conversar comigo. E eu digo assim mesmo: você tem o que eu não tenho mais. E é por isso que quando você fala lá atrás assim, tempo é dinheiro. Porque quem não tem um capital muito grande agora, o que vale é o tempo. O tempo, o juro composto, dizia o Albert Einstein, é a 8ª maravilha do mundo, né? É a 8ª maravilha do mundo. Então, por isso que a gente fala, ó, tempo é dinheiro, porque ao longo se você juntar R$1.000 em 15 anos, você tem em torno de R$1 milhão depois de 15 anos, você conseguindo uma rentabilidade de 0,8%. Se você juntar esse mesmo 1 milhão, esses mesmos R$1.000 ao longo de 30 anos, não vai ter 2 milhões, vão ter 14. Porque você tem juro composto embutido nisso aí. Então, e é difícil para o jovem visualizar isso aí. Por isso que a parte de educação, eu acredito muito na educação financeira. As pessoas têm que entender o processo, entender como funciona o mundo financeiro, para eles saberem o que estão fazendo. Essa educação implica em informação também, porque é aquela história que nós sabemos todo, que informação é poder. E aí vem novamente a questão da inteligência artificial, porque ela também facilita, ela possibilita, ela produz conhecimento, ela produz informação. E o controle dessa informação? Esse, no meu entendimento, é um grande desafio que nós temos, porque são os governos que fazem esse controle. Agora, embora eles façam esse controle, as plataformas, os sistemas são, de alguma forma, incontroláveis. Está certa essa observação? Eu acho que está parcialmente certo.
Carolina, eu vou te falar por quê. O controle, a gente nunca teve o controle completo e não vamos ter. Nós sempre, ao longo da nossa vida, ao longo da história da humanidade, nós fomos criando algum tipo de controle. Tá bom? Em relação a tudo, a nossa proteção, as informações que nos chegam, nós sempre fizemos isso. O que nós temos hoje é um volume de informações muito grande. Tá? Eu vou falar uma coisa para você, que é o que eu uso. Cada um hoje, ele vai procurando como... para você não se afogar nas informações, a não se impregnar por uma coisa e sair. Que é um conceito muito antigo. Eu tenho esse privilégio, né? E você vai entender bem o que é que eu vou falar. E talvez hoje seja, no meu entendimento, o melhor antídoto em relação à quantidade de informação que a gente tem aí. Chama-se mentoria. Você escolheu o mentor. E aí é uma coisa difícil. Por exemplo, eu vou dar um exemplo clássico para você. Eu e você somos privilegiados por termos contato com o Dr. Alberto Tavares. O Dr. Alberto Tavares, ele é um mentor talhado pela vivência que ele tem. E o mentor, ele precisa de vivência e experiência de vida. Você não vai encontrar um bom mentor com menos de 50 anos. A realidade é essa. Ele tem que ter vivido muita coisa. Então, você vê que você pode estar com o maior dos desafios. Você chega para conversar com o Dr. Alberto Tavares, pelo menos uma direção ele tem. É aquela calma inicial ali, né? Da onde veio isso aqui, aquilo que às vezes para a gente está confuso começa a clarear e a solução vai saindo. Uma das coisas que Mas aí também vem a questão dos valores. Ele é um mentor que nós elegemos, eu fico feliz em ser um mentor comum, porque os valores deles também são valores em que nós acreditamos. Né? Aí a importância de você procurar, por isso que eu digo. Porque nós poderíamos ter outros mentores, e não vou mencionar aqui para não divulgar ninguém, mas realmente eu acho que esse é um ponto. Poderia. Mas é uma saída. E a percepção, né, Carolina? A percepção, ela é uma coisa assim, que é um outro assunto que me intriga muito. Tu já viu uma palestra que eu dei ali, que eu digo que duas pessoas podem estar enxergando a mesma coisa, enxergarem coisas diferentes. Esses dias eu estava lendo um artigo sobre... Eu não conhecia o tema em si, não sabia que era um debate do final do século XIX, falando sobre perspectiva relativa. Aí eu digo, o que é isso? É perspectiva relativa. Aí eu fui ler. Aí o camarada, ele iniciou, e a gente já está quase no final aqui, ele iniciou o artigo dele falando o seguinte, ele começava assim mesmo: leões e panteras são inofensivos. Muito cuidado com patos e galinhas. Aí ele dá uma pausa. Ele disse a mãe minhoca para os seus filhotes. Então, relativo, né? É muito relativo. Né? Então, você vê isso aí. Pô, no imaginário comum, você vai falar em termos de perigo, pô, tem uma pantera rondando aqui, tem um leão rondando aqui. Para a minhoca, se está rondando 10 leões ou 20 leões, ela não está nem preocupada. Agora, se você jogar uma galinha ali dentro, você vai destruir a tranquilidade e a vida daquela situação ali, né? Então, eu acho que para tudo na vida, né, essa questão da perspectiva, de como você está olhando, de como os paradigmas que você veio carregando, eles têm uma influência, assim, absurda. Né? Bom, nós estamos chegando ao final do programa e eu gostaria que o coronel fizesse a sua despedida deste momento. Não sei quando teremos novamente a oportunidade, pelo menos nos próximos 2 anos, em que estará na Colômbia. Os microfones são seus. Carolina, a primeira coisa era agradecer muito a consideração, você, por ter permitido essa oportunidade, conversar de maneira bem descontraída sobre 2 temas. Aqui não tem nenhum especialista, né? Ninguém é especialista em inteligência artificial ou especialista em educação financeira. São pessoas curiosas, né? Bem intencionadas, isso eu posso garantir, né? Que fazendo aquilo que eu mais acredito na vida, que é compartilhar conhecimento.
né? Eu acho que a gente está aqui até agora porque a gente lá atrás, eu costumo dizer o seguinte, a gente tinha o Homo sapiens e o Neandertal. O Neandertal era muito mais preparado do que o Homo sapiens. Se você for analisar, ele era mais corpulento, ele era mais musculoso, ele sabia correr mais. Só que o Neandertal, ele tinha uma coisa que o Homo sapiens não tinha. Ele era um pouquinho mais inteligente e ele dividia o conhecimento com os outros, né? E ele conseguiu trazer a gente até aqui como a gente está fazendo agora. Então, eu acredito demais no compartilhamento de informação, no compartilhamento de conhecimento, de informação boa, né? Para que a gente cada vez avance mais. E esse tipo de programa, a internet permite isso aí, democratiza isso aí, ela faz com que aquelas pessoas que tenham tempo, que uma hora vai escutar, às vezes uma informação dessa que a gente está falando sobre educação financeira, tipo, eu nunca tinha pensado sobre esse aspecto, né? Nunca tinha pensado sobre esse prisma aí, sobre isso aí. E às vezes é uma fagulha ali para que a gente mude a vida de uma família, e acho que é isso que mais é importante na nossa vida como homens sapiens, né? Que deixamos o Neandertal lá atrás e conseguimos chegar até aqui. Eu agradeço, meu querido Coronel Sérgio Henrique Lopes Rendeiro, por esse momento muito importante, não só para mim, mas para todos os telespectadores, para os internautas. E eu fiz questão de convidá-lo exatamente pelo que ele acabou de dizer na sua despedida, porque eu não gostaria de ter só para mim essas informações, esse privilégio de ouvir todos esses conselhos, essas opiniões. Como ele mesmo disse, não é um especialista, mas é um estudioso, está trazendo com muita boa fé essas informações, e eu não poderia, portanto, deixar de compartilhar. Eu agradeço, portanto, Coronel, a sua disponibilidade. Desejamos todos sucesso na sua nova missão em Bogotá. Agradeço ao meu querido amigo Moreira Serra pela oportunidade, mais uma vez, de trazer um entrevistado com quem eu possa aprender. Agradeço também ao meu querido amigo José Olívio, que está aqui conosco assistindo o programa, ao Ian e à Clícia. E, mais uma vez, até o próximo Saudações.